Meus queridos, nós estamos felizes por estarmos aqui na casa do Senhor, eu aqui na igreja e você na sua casa. Então nós queremos agradecer porque você está sintonizado no nosso canal, o canal da Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa. Então nós agradecemos a vossa preferência e nós queremos dizer para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, esta semana nós alcançamos a marca de 500 inscritos. Pode parecer pouco, mas para nós tem uma representação muito forte. Obrigado por ter se inscrito no nosso canal, isso é muito importante. E nós queríamos que agora, você quando estivesse nos assistindo, desse um like lá e deixasse seu comentário, isso é muito importante para o nosso canal. E nós estamos aqui exatamente para adorar o nosso Deus. Nós estamos aqui na igreja, eu juntamente com uma equipe, com o pastor, e você está na sua casa. Mas nós estamos adorando um Deus que é onisciente, que Ele está em vários lugares ao mesmo tempo. Então a igreja do Senhor hoje é a nossa casa, é a minha, é a sua casa. Então nós estamos aqui exatamente para adorar o nosso Deus. E não importa onde você esteja, separe este momento para que você possa estar adorando ao nosso Deus. E lembre-se que nada poderá nos separar do amor de Deus. Então esta noite é uma noite especial, porque nós vamos cultuar aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Então eu convido a você neste momento, se desprender de tudo que você está fazendo. Separe esse momento, esquece tudo. Agora é um momento que você vai se separar juntamente com sua família. Sua filha está lá no quarto, na cozinha. Convida todo mundo para o sofá. O seu sofá agora é o banco da igreja. Sua televisão agora é o púlpito que você vai ouvir. Sua casa agora é o templo de adoração ao nosso Deus. Então faça desse momento um momento especial. Neste momento nós vamos começar louvando e adorando ao nosso Deus. Que você possa fazer isso em espírito e em verdade. Amanda vai cantar. Amém. Graça e paz, irmãos, vamos louvar ao Senhor, aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Que nesse período você possa conhecer mais o Senhor, que você possa buscar mais o Senhor. E nós vamos louvar nesse louvor dizendo que nós queremos conhecer mais o Senhor. Que esse possa ser um tempo que nós possamos nos achegar ao Senhor e nos escondermos debaixo das suas asas. Então, aonde você estiver aí na sua TV, no seu computador, no seu celular, feche os teus olhos e adora o Senhor, porque não importa aonde você esteja, se na igreja física ou não, o Senhor está em busca dos verdadeiros adoradores. Então eu convido você nesta hora a fechar os teus olhos e adorar o nome do Senhor, aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. O meu amado é o mais belo entre
Você pode dizer isso na sua casa, que a humildade do Senhor, ela pode te trazer de volta para a presença dEle. Aleluia. Você pode dizer isso. E se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Chama a tua família à adoração, pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha e de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Declare isso na sua casa que você quer. Eu quero conhecer Jesus. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua. Vamos terminar chamando o nome de Yeshua, o nome que pode nos livrar de todo mal, o nome que pode levar sobre si toda a nossa enfermidade, o mundo que pode salvar o mundo que pode mudar as histórias, o mundo que traz salvação, o nome que traz salvação. Vamos dizer o Yeshua. Declare com a sua família, declare o nome que é sobre todo nome. Diga Yeshua nessa noite. Yeshua, Yeshua. Nós louvamos dizendo que o Yeshua é aquele que é o nome que nós queremos conhecer mais e mais nessa noite. E agora nós vamos louvar, nos dizendo ao Senhor que nós cremos que ainda que a figueira não floresça, que tudo está no controle das mãos do Senhor, porque nós podemos acreditar nas promessas do Senhor, que nos diz que ainda que nós possamos chorar a noite inteira, as misericórdias dele se renovam a cada manhã. E nessas promessas que nós devemos crer nesses tempos. E por isso eu te convido a louvar ao Senhor, acreditando que você tem um Deus que não vai deixar nada te faltar, não vai faltar nada para a tua família, porque o Senhor é aquele que está no controle de todas as coisas. Então, aonde você estiver, louva ao Senhor junto conosco, em adoração e em gratidão a esse Deus tão maravilhoso que tem nos sustentado até agora. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus
Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Diga ainda, e que a figueira não floresça, que não haja mais fruto na vide, que o produto da oliveira minta, e todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Declare isso na sua casa. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda e que a figueira não floresça, que não haja mais fruto na vide, que o produto da oliveira minta, e todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, e todavia eu me alegrarei. Eu me alegrarei, eu me alegrarei. Paz, irmãos, nós venhamos aqui agradecer ao Senhor, render graças a Ele por seu grande amor. E este cântico fala essa letra fala desse amor, da salvação do pecador. E que a gente venha render graças ao Senhor pela nossa salvação e por tudo que Ele tem feito em nossa vida. Foi o teu imenso amor que nos resgatou do pecado e triste morte nos livrou. Tu nos deste paz real, livre acesso a ti. Só a tua graça nos sustenta aqui. Graças te rendemos, Jesus. Graças te rendemos pela cruz. Graças te rendemos, Senhor, pelo amor que salva o pecador. Graças te rendemos, Jesus.
Amados, como é bom louvar o nosso Deus. E esses cânticos que foram entoados agora, eu acho que foi um deleite para a nossa alma. Que Deus possa estar abençoando as nossas irmãs que louvaram a nosso Deus e fizeram com que nós louvássemos junto. Que Deus possa estar abençoando esse ministério de louvor da nossa igreja. E eu quero dizer para você que a nossa igreja não para. E essa semana que se passou foi uma semana muito especial. Nós comemoramos a Semana do Lar da nossa igreja 2020. Então, ao longo dessa semana, nós tivemos estudos bíblicos direcionados para a família. E se você não teve a oportunidade de participar, e eu queria dizer para os irmãos, nós ficamos bastante felizes, porque a assistência foi muito massiva da nossa igreja. Então, quase toda a igreja participou. Mas, por acaso, se você não participou, eu convido a você a entrar no nosso canal e lá tem algumas das mensagens que foram trazidas durante a semana. Então, se você não participou, eu convido você a entrar no nosso canal e escolher lá a mensagem que você perdeu. Então, e se você quiser ouvir de novo, com certeza você vai ser novamente abençoado com as lições acerca da família que nos foram passadas. E essa semana nós já começamos, hoje pela manhã, com o estudo da Escola Bíblica Dominical, né? Nós já começamos estudando sobre a escatologia coletiva. Então, um assunto bastante interessante, complexo, mas o pastor Davi consegue, de uma forma simples, tornar o conhecimento mais inteligível. Naturalmente, no poder do Espírito Santo, não resta dúvida disso. Nós também estamos com uma nova série, né, de devocionais, né? A vida cristã vitoriosa, né? Tá certo, gente? Não é aqui nenhuma força positiva, nenhuma autoajuda essa lição, mas sim, ajuda que vem do alto para que você possa ter uma vida abençoada, uma vida vitoriosa. Então, eu recomendo a você, ao longo dessa semana, estar acompanhando todo dia, a partir das 6 horas, a devocional já está liberada para que você possa se alimentar da palavra do Senhor. Durante a semana, nós teremos os cultos dos homens na segunda-feira, às 7h30, né? Nós vamos fazer a live no Google Meets. Nós teremos culto de doutrina na quarta-feira, então nós vamos ter um convidado especial, o pastor Josué, lá da igreja, o pastor Josias Pereira, não é isso? Ok. Lá da Igreja Congregacional de São Paulo, vai estar trazendo a palavra para nós. Então, você, como participante da nossa igreja, membro e congregado, você está intimado a participar, tá? E ainda por cima, levar alguém para participar conosco. Então, é muito importante a presença do amado. Na sexta-feira, nós estaremos fazendo um grande clamor ao nosso Deus, culto de oração. Então, não esqueça, você tem um compromisso sexta-feira de orar pela sua família, orar por sua pessoa, orar pela igreja, orar pelo Brasil. Então, juntos nós estaremos orando, levantando o clamor para que Deus possa, tendo compaixão das nossas vidas, do nosso país, de tudo que está acontecendo aí. Quinta-feira também nós vamos ter trabalho dos jovens, tá? E domingo tudo começa novamente. Então, você que está em casa, você não está tendo a oportunidade de estar presente, mas você está bem alimentado da palavra de Deus. Então, nós que fazemos a igreja, nós estamos muito preocupados com isso e estamos fazendo tudo para que você tenha um conteúdo doutrinário, que você possa ter o relacionamento com os seus irmãos. Na nossa igreja, nós adotamos uma metodologia um pouco diferente de outras igrejas. Durante a semana, o culto é feito numa live, todo mundo participando, né, em forma de videoconferência, de forma que todo mundo ali converse, atualize, conte os seus problemas, e a igreja ora, nós oramos juntos, então de forma que, como se a gente tivesse a comunhão, não a comunhão física presente, mas a comunhão de saber, de poder ajudar, de nos preocupar, de podermos orar junto. Então, nós adotamos essa postura. Então, você é nosso convidado. Então, durante as nossas mídias sociais, seria interessante que você acompanhasse. Lá nós vamos deixar o link, caso você queira participar, entrar em uma das nossas salas virtuais para participar conosco. Então, meus amados, nós vamos agora ouvir um cântico pela irmã Betânia, e logo em seguida nós estaremos
dando a oportunidade ao pastor Davi, que irá trazer a palavra do Senhor para nós nesta noite. Então, que Deus possa estar abençoando o pastor Davi e que nós possamos ser abençoados, alimentados com a verdadeira palavra do Senhor. Graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Estamos alegres neste dia, louvando ao Senhor, que é o nosso Redentor, o nosso amado, e vamos cantar um hino para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. O Senhor da ceifa está chamando quem quer ir por mim a procurar, almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo ao seu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo queimando torna útil para o seu Senhor. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Muitos são o que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para os céus. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênçãos vão os servos desfrutar, e Jesus os saudará bem-vindos. Esta glória espero alcançar. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegro atento ao teu mandar. Que Deus nos abençoe. Boa noite, irmãos, graça e paz, mais uma vez aqui para adorar o Senhor na beleza da sua santidade e comunicar da parte de Deus a sua palavra. Hoje nós vamos falar sobre a fala de Deus, ou Deus que fala, ou que sempre falou e vai falar até na eternidade, de eternidade a eternidade. Vamos ler um texto que está lá em 1 Reis, no capítulo 19, do verso 11 ao 13, que diz assim: E Deus lhe disse: Sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu seu rosto na sua capa e saiu para fora.
e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Meus irmãos, meus amigos, imagine você um Deus que não fala. Imagine se Deus não falasse. Imagine se Deus não se pronunciasse. Você pode imaginar um Deus que não fala? Imagine se você, uma pessoa humana, que não tivesse a capacidade de falar. Você olha ao redor, você observa as coisas, mas você não tem condições de falar. Certamente você estaria privado a fazer muitas coisas. Você não poderia advertir uma criança, ou um jovem, um adolescente, ou mesmo um adulto, que estivesse na rua a uma distância de 10 metros da sua pessoa e em perigo de um acidente. De modo que a fala é um dos motivos, ou melhor, um dos atributos que nós temos de comunicação, de ensino, de interação. Sem a fala, nós seríamos mais ignorantes. Um dos motivos porque os animais serão sempre limitados em seus conhecimentos é porque não podem falar. E nem podem compreender tudo que se fala para eles. A fala é um dos principais meios, como já falei, de comunicação. Né? Muita coisa, muito aprendizado, muita informação está condicionado à fala. Não é? Muitas coisas que precisam ser explicadas, esmiuçadas, exemplificadas, dependem da fala. Muitas coisas subjetivas não seriam conhecidas se não fosse através da fala. Coisas como o amor, a saudade, não é? Seria quase que impossível se conhecer muito sobre isso se não existisse a fala. Pois muito bem, imagine você a hipótese de um Deus que não fale, né? E para o cristianismo seria uma tragédia, um Deus que não fala, não um Deus. Imagine também se Deus não tivesse decidido falar. Hoje muitas perguntas surgem acerca de Deus. Será que Deus fala? Como será que Deus fala? Qual a maneira de Deus falar? Por que Ele falaria? Você é consciente de que seu Deus fala? Deus já falou com você? Você já ouviu a voz de Deus? Você é consciente do que Deus tem falado? Por quê? Porque a Bíblia nos ensina, o Deus da Bíblia, que Ele sempre falou. Ele falou na eternidade, Ele falou na história, Ele tem falado, Ele está falando, e Ele vai falar até o final da história e por toda a eternidade. O Deus que nós servimos é um Deus pessoal. E uma das suas características é que Ele se comunica, Ele interage. Ele não é uma estátua, um ídolo. Deus, o Deus da Bíblia, não é um Deus morto. Né? O Deus da Bíblia, Ele se comunica. Ele falou oralmente no começo da história. Ele falou com Adão, Ele falou com Eva, Ele falou com Enoque, Ele falou com Noé, Ele falou com Abraão, Ele falou com Isaac, falou com Jacó, falou com Moisés. E estes falaram para o povo, porém a partir de Moisés, porque ele entendeu ser necessário. E é assim que nós aprendemos e nós entendemos que a partir de Moisés ele resolveu registrar toda a sua fala. Tudo quanto Deus quis comunicar a respeito dele, a nosso respeito, o que ele queria que nós soubéssemos acerca dele, os seus propósitos, os seus planos, porque nos criou, ele mandou registrar, está no livro que nós chamamos Bíblia Sagrada. De modo que Deus inteligentemente que Ele usa o homem para registrar a sua palavra no meio de comunicação mais seguro que existe, que é a escrita. Pois muito bem, é assim que nós cremos. Agora, o que muitas das vezes acontece é que os homens não querem ouvir Deus falar, é diferente. Porque há também esta questão de alguém que fala, mas de alguém que não quer ouvir quem está falando, não é? Observe que a Bíblia diz que depois que Adão e Eva
pecaram, eles não queriam ouvir mais a voz de Deus. Quando Deus apareceu no jardim, eles fugiram, porque não queriam, não estavam mais interessados na fala de Deus. No entanto, Deus não ficou calado. Deus os procurou, Deus os chamou, e quando Deus chamou eles e perguntou onde é que eles estavam e por que estavam fugindo, eles vieram com algumas desculpas. Disseram que estavam desprevenidos porque estavam nus. Depois disseram que Adão disse que a culpa tinha sido da mulher. A mulher disse que tinha sido da serpente. E na verdade Deus não aceita essas desculpas e deixa muito claro que o problema era a desobediência. Era pecado, e por causa do pecado eles não queriam mais ouvir a Deus. Mas mesmo diante de tudo isso, Deus não os abandonou. Deus não ficou mudo, não, porque Deus se manifestou, se mostrou a ele, se revelou a ele, e Deus providenciou tudo que era necessário para que a sua voz fosse ouvida. E assim foi então, a partir de Moisés, que registrou, os profetas registraram, Jesus Cristo veio e falou, chamou discípulos, esses discípulos também registraram a fala do Senhor Jesus, e todo esse registro está na Bíblia Sagrada, e a Bíblia e esse Deus que trabalhou para que a sua palavra fosse escrita, ele também providenciou para que a sua palavra fosse preservada, e a palavra de Deus está no mundo todo, e de modo que Deus está falando para todo mundo, e em todos os lugares, e é assim que funciona. O texto que nós lemos trata-se de um momento em que o profeta Elias está fugindo de Jezabel. Jezabel era uma rainha, esposa de Acabe, uma das mulheres mais perversas, idólatra, feiticeira, assassina. E essa mulher mandou um recado para Elias, dizendo que queria matá-lo. E agora este profeta tem um comportamento de fuga. Este profeta entra em crise existencial. Ele está com Jezabelfobia. Está em decadência na fé, intimidado por esta mulher. Este Elias agora está irreconhecível, porque no capítulo 18, um capítulo antes do que nós lemos, esse homem, esse profeta valente, Elias, ele enfrenta o rei Acabe, esposo de Jezabel, que chama ele de perturbador de Israel, e ele tem a ousadia de olhar para esse rei e dizer: perturbador de Israel é a tu e a casa do teu pai. Se Elias fosse paraibano aqui no Nordeste e brasileiro, tinha dito: perturbador de Israel é tu e a casa da tua mãe. Mas foi assim que ele enfrentou, e aí nós vemos esse Elias, esse profeta valente, enfrentando 300 profetas de Baal, e ele faz um desafio de vida ou morte, onde ele enfrenta e mata todos eles. Então, neste mesmo capítulo, ele é um homem de oração, ele é um homem corajoso, ele é um homem de fé. Depois de 3 anos, ele diz que Deus vai mandar que Deus manda. Depois de 3 anos, ele ora e profetiza, e Deus manda chuva sobre Israel. Mas quando chega no capítulo 19, nós encontramos um Elias depressivo, escondido, se acovardando diante da ameaça de Jezabel, não é? E ele depressivo, escondido numa caverna, ele pede para que Deus o mate, e ele entrega os pontos e se esconde numa caverna. E agora Deus, que nunca deixou de falar, ele vem e aparece a Elias de maneira muito interessante, porque sempre que Deus se manifestou a Elias, se manifestou através de fenômenos da natureza. Deus falou para Elias que iria cerrar os céus, e assim fez, e não houve chuva durante 3 anos. Depois Elias orou, e Deus mandou fogo do céu e consumiu o holocausto. Depois Elias orou, e vem chuva outra vez. Logo Elias estava acostumado com Deus se revelando através dos fenômenos da natureza, não é? Mas quando Elias está interiormente desesperançoso, psicologicamente confuso, emocionalmente depressivo, Deus resolve falar com ele de outra maneira, resolve falar ele de uma maneira que Elias ainda não tinha ouvido, de maneira em que ele não estava acostumado. Resolveu falar com Elias de uma maneira que ele não imaginaria. O que é que nós aprendemos com essa história de Elias? Primeiro, nós aprendemos que Deus
fala, que Deus falou e que Deus continua falando. Diz o texto: e ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? 1 Reis 19:9. Nós vemos na Bíblia que Deus falou, e sempre vem falando, né? Deus falou, diz a Bíblia que Deus falou através das coisas criadas. Em Romanos 1, 20 e 21 diz assim: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se escureceu. Deus fala através da consciência. Qualquer homem, qualquer ser humano, aliás, através das coisas criadas, qualquer pessoa, qualquer homem ou mulher razoável, olhando para a criação, olhando para as estrelas, tem que, seu juízo reclama, perguntando quem é o Criador. Tem que ser alguém muito poderoso para tudo isso ter criado. Mas a Bíblia diz também que Deus fala através da consciência. Romanos 2:15 diz assim: os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Deus fez questão de colocar em cada ser humano um demostarte, aquela coisa que dispara, acusando ou defendendo o homem, que a gente chama de consciência. Todo ser humano, em toda a história, por toda a terra, tem uma consciência que diz que ele está desobedecendo a Deus ou não, que ele vai prestar contas ao seu Criador. E isso você encontra em qualquer cultura, em qualquer tribo, em qualquer raça, em qualquer nação. Mas a Bíblia também diz que Deus falou através do seu Filho Jesus na terra. Hebreus diz assim, 1:1, quando Deus, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Deus fala através do seu servo, quando eles estudam, compreendem também e ensinam corretamente a palavra de Deus. Veja bem, Deus falou através da natureza, Deus fala através da consciência, Deus falou através de Cristo Jesus, seu Filho, e Ele fala através dos seus servos que estudam sua palavra, compreendem e ensinam corretamente. Efésios 4:11-14 diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda a roda de vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Ou seja, Deus se revelou por fim, através da sua palavra. Se a criação é a revelação natural de Deus, se a consciência é a revelação interna que o homem tem de Deus, se a palavra de Deus, Jesus Cristo, é a maior revelação de Deus, a Bíblia Sagrada é a mais completa revelação de Deus, porque nela fala sobre a criação, fala sobre a consciência, ela revela de Gênesis a Apocalipse o Filho de Deus, e ela está à disposição de todos nós. O Espírito também pode se manifestar através dos seus dons e falar particularmente, se assim quiser, a quem ele quiser. Diz em 1ª carta de Paulo aos Coríntios 12:7-10. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro a profecia. O que o texto está dizendo é que o Espírito Santo mora no coração dos salvos, no coração dos regenerados. E o Espírito Santo que tem esses dons, observe que os dons não pertencem a ninguém, os dons não pertencem aos crentes, os dons pertencem ao Espírito. E é uma coisa interessante que o texto diz, a manifestação do Espírito. Então este Espírito Santo que mora, que habita na alma do crente, ele, se ele quiser,
para o que Ele quiser, na hora que Ele quer, Ele pode se manifestar e falar uma palavra de sabedoria, uma palavra de profecia, uma palavra de ciência, para que haja consolo e conforto dos crentes. Então Deus fala e fala para todo mundo. Ninguém pode reclamar que Deus não fala. Quem tem consciência, sabe ler e tem ouvido para escutar, não pode dizer que Deus não fala. No entanto, a mesma Bíblia diz que há homens que cauterizam a sua consciência, tapam os seus ouvidos, não querem ler a palavra e nem ouvir, porque não querem abandonar o pecado. Deus sempre falou, está falando, mas há também aqueles que não querem ouvir a voz de Deus. Elias cresceu ouvindo a palavra de Deus. Elias cresceu ouvindo Deus falar a ele. Nos tempos de Elias, já existiam os 5 primeiros livros escritos por Moisés, amando de Deus. Então Elias conhecia muito bem a história da criação, a história de Noé, a história do dilúvio, a história de Abraão, a história de Isaac, Jacó, José, dos patriarcas, do povo do Egito, de Moisés, da travessia do Jordão, de como Deus fez esse povo sair do Egito, não é? Do rei Davi, Salomão. Ele ouviu Deus chamá-lo para a obra e obedeceu. Deus falava com Elias e Elias falava com Deus. Deus tem falado com você, meu irmão e meu amigo. Deus tem falado para você. Essa é fácil e eu respondo. Para você, Ele tem falado sim. Sim, Ele tem falado. Ele está falando agora. Você pode entender isso. Deus fala através... Você tem uma Bíblia em casa. Quando você abre a sua Bíblia, alguém já disse, a Bíblia, ela fechada é um livro, mas quando ela está aberta, é a boca de Deus falando para as pessoas. Mas você tem dado prioridade a Deus. Você tem interesse de ouvir a Deus. Tem desenvolvido esse interesse de ouvir o Senhor. Você tem ouvidos para os sermões bíblicos. Você tem ouvido para os estudos bíblicos, você se interessa com o que a Bíblia ensina, você já entendeu que a Bíblia é Deus falando para você? Deus fala e fala para todo mundo, não é? Agora, acontece que muitos não querem, aí é diferente, não é? E às vezes há pessoas que querem que Deus fale, selecione, ou melhor, pessoas que selecionam a fala de Deus. Há pessoas que querem que Deus só fale de amor, há outros que só querem que Deus fale sobre bênçãos. E aí a questão é que a gente não pode agendar Deus ou a fala de Deus, nem dizer o que é que Deus tem que dizer para a gente. A Bíblia Sagrada tem conforto, a Bíblia Sagrada tem consolo, a Bíblia Sagrada também tem exortação, a Bíblia Sagrada também tem juízo, porque Deus fala e fala tudo o que Ele quer, e na hora necessária, quando Ele achar necessário, Ele vai falar aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente necessita, não especialmente aquilo que nós queremos, de modo que é necessário que você abra os seus ouvidos, porque Deus sempre falou e está falando. Agora, se você tem interesse pelas verdades de Deus, e quando elas chegam aos seus ouvidos em forma de consolo ou advertência, você acha bom. Mas quando ela chega em tipo de reprovação e de exortação, quando Deus fala sério, então você ainda está disposto a ouvir a voz de Deus, não é? Porque nós estamos num tempo em que as pessoas esperem que Deus fale o que elas querem que seja falado. Deus, irmãos, Ele é o Deus que fala, mas observe, Ele é livre para falar o que Ele quer. E Ele é sábio, e Ele sabe de tudo, e Ele sabe o que você precisa, o que nós precisamos. Se você precisar uma palavra de consolo, Deus tem uma palavra de consolo, mas se você estiver necessitando de uma palavra de exortação, é de exortação que vai ser a palavra, não é? Agora observe, diante de Deus, você tem que ser humilde, você tem que ser simples, não é? Deus tem lhe abençoado, meu irmão, falado com você, tem sido uma bênção, você tem sido uma bênção na presença de Deus. Deus pode dizer aos anjos que você é como Abraão, seu amigo? Será que Deus pode dizer aos anjos que você é como Jó, temente, serve a Deus, é honesto, íntegro? Será que Deus pode dizer aos anjos que você é como João Batista, grande diante de Deus e diante dos homens? A moral de tudo isso é: você e será diante de Deus na medida que você ouve e pratica a palavra de Deus. Você, meu amigo, que ignora a Bíblia, mesmo não tendo lido, você já se apercebeu que você pode estar anulando a voz de Deus para a sua vida? Você que fala mal da Bíblia,
Só porque seu professor ateu, que nunca leu a Bíblia, fala mal dela. Você já se apercebeu que você pode estar falando mal da voz de Deus, uma vez que ela já foi registrada? Então veja bem, Deus sempre falou, Deus fala, Deus está falando e Ele vai sempre falar. Ele fala através da criação, Ele fala através da sua consciência, Ele fala através da Bíblia Sagrada. E aí nunca deixou de falar e vai sempre falar. A segunda coisa que a gente aprende aqui é por onde Deus fala e como é que Ele fala para o mundo todo. Muito bem, vamos ler aqui 2 textos da Bíblia também, que diz assim: e Deus lhe disse, sai para fora, Elias, e põe-te neste monte perante o Senhor. Em Hebreus 1:1 diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, e nos falou nestes últimos dias pelo Filho. Nós não podemos perguntar se Deus fala, porque Ele começou a falar e nunca parou de falar. Agora, como será que Deus fala? Deus fala o que Ele quer falar e para que Ele quiser falar, do jeito que Ele quiser falar. É da nossa natureza, às vezes, querer que Deus fale audivelmente aos nossos ouvidos. É da nossa natureza colocar Deus à prova em relação à sua fala. Deus, às vezes, por misericórdia, até nos atende, porque Ele é bom. Mas há horas que Deus não vai falar de nenhuma dessas maneiras que às vezes a gente escolhe ou desejamos. E sabe por quê? Porque Ele tem falado e o que Ele quer falar, Ele já falou para todo mundo. E Ele já mandou registrar no livro sagrado, não é? Exemplo, Deus, alguém diz em Deus, se tu me amas, mande alguém aqui com uma mala de dinheiro e assim meus problemas serão resolvidos. Deus não vai responder, sabe por quê? Porque na palavra dele, Deus falou que você tem que viver, você tem que se manter, você tem que pegar seus recursos através de um trabalho honesto e com suor. Então Deus não vai muito com as pessoas que têm preguiça, que não querem trabalhar. Às vezes nós dizemos assim, fala Senhor comigo e me dê uma prova de amor, não é? E fazemos isso mesmo sabendo que a Bíblia diz em Romanos 5:8, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, a prova de amor que Deus nos deu está no final dos evangelhos, pendurado numa cruz, todo arrebentado, perdendo todo o seu sangue por você e por mim. Quando os homens querem demonstrar seu amor para com a esposa, eles dão flores. Quando as mulheres querem provar o seu amor para com os seus maridos, dá um perfume. Mas observe, quando Deus quer que você entenda a prova de amor que Ele lhe ama e a prova que Ele deu, Ele manda você olhar para a cruz. Toda Santa Ceia, você tem uma oportunidade de lembrar o quanto Deus lhe ama. Deus fala de maneira objetiva e simples, através da sua revelação, porque Deus é comunicador por excelência. Deus conhece nossos limites, Ele sabe que a gente não tem como entender a linguagem dos anjos. Assim sendo, o que é que Deus faz? Ele disponibilizou sua fala, sua vontade, em nossa linguagem e na expressão mais objetiva possível. Preste atenção nisso aqui. Vamos dar aqui um exemplo. Sente um grupo de crianças de 5 anos e começa a explicar a teoria de Darwin, não é? Olha, crianças, era uma vez o caos e tinha uma nuvem nebulosa que veio através de raios físicos e químicos e agiram e houve uma grande explosão. E dessa explosão começou as coisas a acontecerem, aí apareceu um céu unicelular chamado ameba, que precisou milhões de anos para que ela evoluísse, para um ser mais complexo, e depois vai tendo essa evolução de seres mais complexos ainda, não é? E chegou até a gente. E o fato é que ainda estamos evoluindo. Tem adultos que não entendem isso. Imagina uma criança. Agora Deus chega e diz, Moisés, escreve aí. No princípio criou Deus os céus e a terra. Veja bem, na maior simplicidade do mundo. E Moisés escreve, no primeiro dia ele criou o tempo e ele criou a luz. No segundo dia ele separou a água das águas e veio a porção seca. No terceiro dia ele fez a botânica. No quarto dia criou os luminares. No quinto dia ele criou animais. No sexto dia animais e o homem. Tem coisa mais simples do que essa? Como uma criança não vai entender? Porque Deus fala objetivamente, da maneira mais simples, porque Deus quer
comunicar. Ele fala assim porque ele quer que seja entendido, e ele usa a sua capacidade e sabedoria para nos comunicar a sua palavra e assim passar ela para todos os homens, para todas as pessoas. Quem estuda a Bíblia de maneira muito precisa, analisa a Bíblia como tem que ser analisada, né? Aí você vê que a palavra de Deus diz que Deus levanta homens para que faça isso. Estude a Bíblia, examine a Bíblia e passe a ensinar o povo de Deus. É aquilo que a gente chama de revelação, a Bíblia Sagrada. No entanto, Deus é Deus de sabedoria e Deus de poder. Ele quis ser conhecido e quis nos ensinar sobre ele, a saber do início como começou. E ele começou a falar isso oralmente, mas depois ele mandou registrar. Por quê? Porque Deus é Senhor que se revela. É Ele que fala. De todos os deuses, somente o Deus da Bíblia demonstra essa inteligência e essa sabedoria, porque os outros todos são falsos. Na verdade, deuses criados pelos homens, que de Deus ele não tem absolutamente nada. Foi Deus que chamou Moisés, as verdades que ele falou para Adão, Enoque, Abraão, Isaac, Jacó, mandou que Moisés escrevesse. E aí aconteceu, vê os profetas, e aconteceu o que a gente chama de Antigo Testamento. Jesus chega, escolhe discípulos, e esses discípulos durante 3 anos observam o que Jesus faz, o que Jesus ensina, e eles registram também. E a Bíblia Sagrada que diz que para que esses homens não errassem, Deus soprou sobre esses homens, para evitar que eles errassem aquilo que seria a palavra de Deus. A gente chama de inspiração, mas para que chegasse até nós, Deus sabiamente preservou e aí nós temos a Bíblia hoje em todas as línguas, quase todas as línguas, em quase todas as nações, porque Deus falou e tem falado, e Ele já falou tudo que eu preciso saber e que você precisa saber. Portanto, quando você chega no Novo Testamento, os apóstolos, eles escrevem explicando todo o ensinamento de Jesus. E por final, aquilo que a gente chama de Apocalipse, porque Deus que criou o tempo, porque tem que criar coisas que precisava do tempo, mas no Apocalipse a gente aprende que vai chegar o fim do tempo, em que tudo que pertence ao tempo vai terminar no tempo, e a gente vai entrar na eternidade de amor para todo sempre, para a glória dele e a nossa felicidade, não é? Então veja bem, tome muito cuidado naquilo que dizem que Deus falou, ou naquilo que dizem que Deus está falando. Tem muita gente dizendo que Deus mandou você fazer isso, fazer aquilo, dizendo que Deus disse isso, Deus disse aquilo. Tem muita gente ensinando coisas em nome de Deus, que Deus nunca disse. O maior teste é, quando alguém disser Deus disse isso, você pergunta onde está isso na Bíblia. Tem muita gente interpretando a Bíblia à luz da filosofia, da sociologia, das teorias científicas, à luz do coração, das suas necessidades, e nada disso é palavra de Deus. Em nome da religião, já na Idade Média, ensinaram que a terra não era redonda e que o sol era que girava em torno da terra, mesmo Deus tendo dito a Isaías, 800 anos antes de Cristo, de que a terra era esférica. Ensinaram um tal de purgatório em nome de Deus, mesmo a Bíblia não ensinando isso. A palavra de Deus só é palavra de Deus quando ela é interpretada à luz dela mesma, porque a Bíblia explica a Bíblia, a palavra de Deus explica a própria palavra de Deus. Todos os ensinos importantes que há na Bíblia tem nela mesma a explicação. A palavra de Deus é viva, tem vontade própria, ela fala por si só. Paulo, inspirado, disse ao jovem pastor Timóteo: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça. 2 Timóteo 3,16, ele está dizendo para Timóteo e para nós também, né, que Deus está falando conosco. A preocupação do pregador fiel das Escrituras são somente 3: interpretar corretamente as Escrituras, obedecer e viver as Escrituras e comunicar corretamente as Escrituras. Esse tipo de pregador não precisa mentir no púlpito da sua igreja, por falta de mensagem, ficar dizendo tem um anjo para lá, tem um anjo para cá, Deus vai satisfazer os desejos do coração de todo mundo aqui, e nem criar pecados que a Bíblia não ensina. Em nome da própria Bíblia já disseram
disseram que o rádio era do diabo, a televisão era do diabo, né? O infeliz do diabo não tem nada, ele é pobre, desgraçado, miserável e nu. O que ele tem, pensa que tem, a gente toma, porque ele não tem nada, porque de Deus é a terra e toda a sua plenitude. A Bíblia fala de Deus para quem quiser ouvir. Terceira lição que a gente aprende é que Deus fala pelos meios que quer e no tom que Ele quiser. O Deus da Bíblia fala o que é necessário e da maneira que Ele convier. Ele fala suavemente e também fala estrondosamente. É o que nós lemos aqui em 1 Reis 19, o que Ele falou quando Ele se manifestou para Elias. E diz assim: e eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma mansa e delicada voz. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? A voz de Deus é estrondosa e é suave. Depende de onde ele fala, para quem ele fala e o que ele quer falar. A fala de Deus é mansa e suave para os que estão aflitos, oprimidos, pedindo perdão e socorro. Mas a voz de Deus pode ser apavorante e terrivelmente forte, quando Ele quer mostrar o seu zelo, o seu juízo para todos quantos não lhe respeita e insistem em continuar com os seus pecados. O texto diz que enquanto Elias estava ali, o Senhor passou e um vento de tempestade atingiu aquela montanha. Era um vento tão terrível que as pedras saíam do lugar. Porém o Senhor não estava neste vento. Depois desse vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois desse terremoto um fogo, o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo uma voz suave, um som de vento suave. E quando Elias ouviu o som, cobriu o rosto do seu manto, saiu e ficou à entrada da caverna. E Deus disse: por que você está aqui, Elias? O que você está fazendo com você? Elias esperava que Deus falasse por meio de um vento forte que chegou a fender os montes. Deus não falou. Elias pensou que Deus estava falando através do terremoto. Não aconteceu. Através do fogo, também não. Mas Deus falou para Elias através de uma brisa suave. No entanto, para Moisés, Deus falou por meio de um fogo que queria mostrar o seu zelo. Lá na frente de Deus, Moisés estava e Deus falou audivelmente com o seu povo. Não é? Teve uma hora em que Deus disse: olha, Moisés, eu vou falar com o meu povo. Mande que este povo vá para o pé do Monte Sinai. Mas preste atenção, diga a este povo que não passe dos limites, porque se ele passar dos limites, a minha glória vai fulminá-los. E quando Deus começa a falar, o mundo começa a fumegar. Aquele monte começa a fumegar, porque Deus desce envolto de um fogo. E o monte começou a tremer, houve um terremoto. E um som de buzina que ia aumentando na proporção que Deus ia falando, de maneira estrondosa. E Deus falava de maneira tão alta que o povo começou a recuar, apavorado. E pediram para Moisés pedir a Deus para que ele parasse de falar, porque estavam com medo e estavam pensando que iriam morrer. Mas que Deus falasse a Moisés e Moisés falasse a eles. Ou seja, Deus fala do jeito que Ele quer. Ele fala com uma voz mansa e suave, mas Ele pode falar numa voz que a gente treme, que a gente tremula, que a gente chega a desmaiar. Vai depender do que Deus quer falar, para quem quer falar. E quando Ele quer falar, o Senhor Jesus falava amorosamente com os pecadores que ele procurava arrependido. Jesus falava amorosamente com as pessoas que queriam aprender, mas ele falava contundentemente com gente que o perseguia, que ensinava errado as escrituras e viviam hipocritamente, chamando-os de filhos do diabo, e se estressou com os sacerdotes ladrões que fizeram da casa do Senhor covis de ladrões. Deus fala, mas o tom e a natureza da sua voz será sempre conforme ele achar necessário. Hoje vivemos tempos difíceis, onde crentes só querem ouvir sobre o amor de Deus e não sobre a ira de Deus, onde muita gente só quer ouvir sobre o céu e não sobre o inferno. Se você fizer uma boa pesquisa na sua Bíblia, você vai descobrir que o amor de Deus é registrado uma média de 150 vezes na sua Bíblia, mas a ira de Deus é registrada mais de 300 vezes. Deus fala no tom que Ele quer,
sobre o que ele quiser. E a responsabilidade do pregador honesto das Escrituras é pregar toda a palavra de Deus. Paulo disse aos presbíteros de Éfeso que havia ensinado a eles todo o conselho de Deus. O critério para quem quer saber se é Deus que está falando é procurar saber se é verdade, e só será verdade se estiver de acordo com as Escrituras. O crente fiel, que de fato quer aprender de Deus, ele ora e diz: Senhor, fala, que teu servo ouve e seja feita a tua vontade. Por quê? Porque Deus fala do jeito que ele quiser, porque ele é soberano. Ele fala como voz de trovão, e ele fala como uma brisa suave. Ele fala por aquilo que decidiu que deveria falar. Observe que a mesma palavra de Deus que dá vida, que é pão e que é água para a alma sedenta, essa mesma palavra, ela é machado que arranca árvore e mar, que é espada afiada de 2 gumes, que cirurgia uma alma de tal maneira que descobre até as intenções boas ou mais do coração. Jonathan Eduardo era um pastor congregacional, um homem piedoso, que conhecia profundamente as Escrituras. E ele era pastor de uma igreja, onde esta igreja foi contaminada por algum tipo de gente que planta daninha, que virou uma igreja muito carnal. Os crentes não queriam mais ser fiéis a Deus, descomprometidos com o Senhor. Jonathan Eduardo se ajoelha, ora a Deus, e em joelho Deus lhe dá uma mensagem para aquela igreja, cujo tema foi pecadores nas mãos de um Deus irado. Esta mensagem era de juízo, e ela foi tão dura, que está registrado na história, que enquanto Jonas Eduardo pregava, gente caía, desmaiava, gente era levado para os hospitais, mas houve um grande avivamento naquela igreja, e ela recuperou a santidade e a piedade que havia perdido. Jesus estava sentado, escrevendo calmamente na areia, quando uma mulher estava para ser apedrejada. E com a mesma calma, Jesus olhou e disse: quem estiver livre de pecado, que jogue a primeira pedra. E em outra ocasião, esse mesmo Jesus, que aqui estava calmo, tranquilo, ele pegou uma peça de corda e, estressado, expulsou as pessoas do templo, chamando-os de ladrões. Ele fala do jeito que ele quiser, no tom que ele quiser, quando ele quiser. É assim que Deus trabalha. Deus está falando para o mundo hoje com esta epidemia. Será que o mundo está ouvindo Deus falar? Será que os crentes carnais estão ouvindo Deus falar? Quando Deus fala, diz a Bíblia que ele é cheio de vida para os que têm vida, mas ele é cheio de morte para aqueles que estão com a alma doente ou morta diante de Deus. Deus está falando para o mundo. Onde está a ciência de vocês durante esses 5 meses de coronavírus, durante todo esse tempo? Mas Deus também está falando para aqueles irmãos que deixam de adorar a Deus na igreja para ficar em casa na frente de uma televisão. Crentes que às vezes perdem culto por qualquer coisa. É engraçado que nesta pandemia, eu vi crentes que antes ficavam no domingo em casa assistindo televisão, reclamando porque a igreja está fechada. É curioso para esses irmãos inconstantes, que não têm compromisso com Deus, que parece que as coisas de Deus têm sempre segundo lugar. Será que essa pandemia não está falando com você, meu irmão, para que você seja um cristão mais comprometido, para que você não perca cultos que é dado a Deus, onde um cristão vai ter direito de estar em casa, vendo uma televisão, quando seus irmãos estão adorando a Deus em espírito e em verdade. Adorar a Deus, aprender de Deus, louvar de Deus, orar a Deus, é nossa responsabilidade, é nosso culto racional e espiritual, são os sacrifícios que Deus espera de nós, não é? É assim que Deus faz. Elias estava em tempestade cerebral, psicologicamente abalado e com o coração apavorado, e diz a Bíblia que com a voz delicada e suave de Deus veio até Elias: que fazes aqui, Elias? Já com Moisés, que não queria obedecê-lo e ir para o Egito, Deus falou por meio de um fogo ameaçador e disse: se ele não fosse, ele poderia ficar mudo ou Deus poderia matá-lo. Como você espera a voz de Deus? Qual a expectativa de seu coração em relação à voz de Deus direcionada para você? Deus quer falar com você, mas como você espera que Deus lhe fale?
Que palavra você espera de Deus? Como você mentaliza a voz de Deus falando para você, meu irmão e meu amigo? Com os discípulos no meio das águas, com Isaías, com os discípulos, Jesus falou no meio das águas. Com Isaías, ele falou do seu alto e sublime trono. Com Zaqueu, ele falou na sua própria casa. Com Davi, ele falou com um bom pastor. Com os fariseus, como juiz que julgará todas as coisas. Com Elias ele falou com uma voz mansa e delicada, e com os ladrões do templo ele falou com uma voz exaltada e com cordas na mão. Com os que estavam querendo apedrejar aquela mulher adúltera através de uma parábola, e com a mulher adúltera ele falou com compaixão. E para você, como Deus vai falar com você? Como você espera que Deus fale com você? Para você, meu irmão, que vive em fidelidade, que coloca as coisas de Deus em primeiro lugar, que em vez de murmurar nas horas difíceis, você cora, você canta. Ele vai falar mansamente dizendo: nunca lhe deixarei. Bem-aventurado é você, meu filho, que está sofrendo nas mãos de incrédulos e carnais. Grande é o teu galardão. Mas para você, meu amigo, que não tem certeza de salvação, mas está cansado com o fardo de pecado, ele diz na sua palavra: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Todo cristão verdadeiro sabe e crê que Deus fala através da sua palavra. Alguém já disse que a Bíblia fechada, como já falei, é um livro, mas ela aberta é a palavra de Deus. Mas já não aconteceu de você estar lendo a Bíblia e parece que as palavras pulam para dentro do seu coração? Não tem horas que parece que ela entra na sua cabeça, né? Ela vai correndo pelas veias até tomar conta de todo o seu ser. Nós não comungamos com a ideia de que Deus fala através da Bíblia, apesar da Bíblia. Nós não acreditamos assim, como defendia o filósofo e teólogo Soren Kierkegaard e o pai da teologia neo-ortodoxa Karl Barth. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus, independente se crermos nela ou não, se sentimos alguma coisa quando a ouvimos ou não, se aceitarmos ou não, se pula dentro de nós ou não. A Bíblia é a palavra objetiva de Deus para todo aquele que quer ouvir Deus falar. Como Deus anda falando com você? Você já experimentou ler toda a sua Bíblia? Já experimentou estudar mais sua Bíblia? Lhe garanto que não vai descer raios do céu, não vai ter trovoadas, as portas de sua casa não irão bater com força de um vento oriental ocidental, mas Deus vai falar ao seu coração, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Sabe por quê? Porque nosso Deus fala no silêncio também, na tranquilidade do secreto. A maioria das mensagens que Deus nos dá, Ele às vezes nos dá no silêncio. Experimente ler a sua Bíblia e você vai ouvir Deus dizer: estou contigo, meu filho, sempre estive contigo, eu cuido de você desde o dia que você nasceu, e daqui a pouco você vai estar revigorado, animado, disposto, alegre e feliz. O coronavírus está deixando o mundo aterrorizado, não os cristãos, que conhecem a Bíblia não, que confia e obedece absolutamente, porque o Deus da Bíblia já deixou muito claro que enquanto o Evangelho não for pregado a toda criatura, nem Satanás, nem os demônios, nem sistema ateísta ou idólatra irá fechar a sua igreja, e ela vai levar o Evangelho a toda criatura, e aí sim é que virá o fim. Deus tem uma palavra para você. Às vezes a gente diz, não é? Algo falou no meu coração. Não foi algo, foi alguém. Aqui não, nós não somos um iniciado, não é? Aqui só tem sacerdote. Elias queria morrer, Deus mandou ele trabalhar. Vai ungir rei e profetas, Elias. Você precisa ensinar, você precisa de sucessor. Eliseu ainda não foi ungido para ficar no seu lugar. Sai da caverna, Elias. Vai trabalhar, Elias. Tem gente para tu ungir, Elias. Tem gente para tu orar por eles, Elias. Tem gente que precisa da tua ajuda, Elias. Sai da caverna para ser usado. Sai da caverna para ser bênção. Sai da caverna para vencer e me glorificar. É assim que Deus trabalha. Se você lê a sua Bíblia pedindo que Deus fale com você, Ele pode falar de maneira inédita e surpreendente. Deus falou com Moisés através do fogo e disse: tira os sapatos dos teus pés, que o lugar é santo. Houve aí uma repreensão, né? Vai para o Egito, Moisés.
Aí Moisés disse: Senhor, eu tenho a língua presa, eu já perdi, eu não sei mais falar a língua egípcia, 40 anos que eu estou aqui, não é? Aí Deus diz: e quem fez a boca do homem? Como quem dissesse: você quer que eu lhe deixe mudo? Ou quem fez o mudo, é o que ele diz, ou surdo, ou quem vê, ou quem dá a vista, ou tira a vista. Você está brincando comigo, Elias? É isso que Deus está dizendo a Elias. Está brincando comigo, Moisés? É isso que ele está dizendo a Moisés. E melhor ter uma língua pesada, Moisés, e falar o que eu mando, do que ser mudo. Tome cuidado, meu irmão em Cristo, para não negligenciar as coisas de Deus, não é? Porque Deus também, Ele é fogo consumidor. Ele sabe, meu irmão, Deus sabe o que está se passando no meu e no seu coração, não é? Ele sabe como tratar conosco. Não devemos brincar com Deus, não é? Deus também falou no vento e no terremoto, não é? Jó, o vento da morte chegou e levou todos os filhos de Jó. E num só dia ele enterrou a todos. Veio o terremoto e Jó procurou terra para os pés e estava pobre. Quem sabe, meu irmão, Deus está provando a sua fé. E quem sabe Deus tem confiado demais nas coisas, você tem confiado demais nas coisas da terra. E Deus pode começar a soprar e daqui a pouco você está tremendo nas bases. Deus também fala na escassez, na necessidade e na dor. Mas Deus também fala delicadamente e suave. Talvez você esteja abatido, né? Faz muito tempo que espera a bênção e já está pensando em desistir, está parando, está encavernado dentro de uma caverna de aflição, não é? E você está, quem sabe, a cada dia se desmanchando, não é? Não faça isso, não faça isso. Deus não quer você desta forma. Deus continua falando. Procure o seu pastor, ore ao Senhor, leia a sua Bíblia, faça o que tem que fazer. Deus continua falando. E você, meu amigo, que não sabe para onde vai depois da morte, a palavra de Deus diz que Ele mandou o seu Filho Jesus para resolver o seu problema. Jesus morreu para lhe salvar e venceu todos os seus inimigos, incluindo a morte, e disse para que ia entregar a sua vida para nos salvar. E para aquele ladrão que estava da direita, ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E para você que entende o que aconteceu na cruz, vê em Cristo Jesus o Filho de Deus, o Salvador, que veio para perdoar seu pecado, que morreu pelo seu pecado e que venceu a morte. Se você, meu amigo, entendendo isso, aceitar Cristo como Salvador, Jesus diz: dou-lhes a vida eterna, jamais perecerão e ninguém arrebata da minha mão. Deus falou, Deus está falando e Deus não vai parar de falar, porque Ele é o nosso Deus, é o seu Deus e o Deus de toda a terra. Portanto, que Deus abençoe, que Deus ajude, que Deus lhe guarde, que você receba esta palavra do Deus da Bíblia, do Deus que fala, que continua falando e fala para todo mundo e para quem quer ouvir. Abra seus ouvidos, seu coração para a voz de Deus. É que nós lhe dizemos e passamos esta mensagem. Esperamos que você entenda e que você se renda ao Deus que fala, o Deus da Bíblia. Amém. Eu vou orar nesse momento por sua vida e por todos nós, né? E terminando aqui esta mensagem. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai santo, Deus que fala, Deus que se revelou. Obrigado a Deus, porque o Senhor não nos deixou só. O Senhor não nos deixou ignorantes. O Senhor comunicou para nós tudo que nós necessitávamos saber. Através da Tua palavra nós sabemos quem Tu és. Tu és um Deus todo-poderoso, que sabe todas as coisas, Senhor de todas as coisas, imutável. Tu também, ó Deus, te informasse sobre toda a Tua criação e o propósito para o qual Tu criaste. Tudo o Senhor criou para a Tua glória, para o Teu louvor. Também nos desse uma consciência que dispara quando nós acertamos ou erramos. Também, ó Deus, através da Tua criação, da maravilha da Tua criação, podemos ver o Teu poder, a Tua grandeza em criar coisas tão maravilhosas. E a Tua palavra, que é a completa revelação, que tem tudo que nós precisamos. Obrigado pela Tua palavra, pela Bíblia Sagrada, que nos tem revelado o Teu Filho, a salvação do Teu Filho, e também já nos revelou toda a história, como ela começou e como ela vai terminar.
Portanto, Pai querido e santo, obrigado, porque o Senhor é o Deus que fala, nos ajuda e guarda e abençoa, e que o amor de Deus, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com todos nós. Amém. Ficou pra trás. Cante comigo. Olho pra você, corro pra você. O seu amor me chama, me chama. Glória a Deus. Glória a Deus.